E hoje eu vou repetir, essa é uma mensagem muito importante. Ela, inclusive, eu tentei resumir. Os irmãos sabem que eu não gosto de pregar mais do que meia hora, e eu acho que vai passar bastante do tempo. Então, vamos abrir em 1 João, capítulo 2, e eu gostaria de ler hoje somente o verso 18. 1 João, capítulo 2, o verso 18, que diz, creio que já até guardaram, né? Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, essa expressão aqui, eu vou me deter nela hoje, a última hora, né? É uma expressão que fala sobre escatologia, como vimos na semana passada. E a grande questão, irmãos, é por que falar sobre escatologia? Tem gente que diz assim, é algo mais assim supérfluo, que não pertence à essência da fé, que às vezes gera controvérsias. Mas como nós vemos, a escatologia é algo muito importante dentro da palavra de Deus. Existem vários textos que se referem a essa questão escatológica. Ela é necessária para a defesa da nossa fé. Nós vemos que muitos ímpios, descrentes, mas que conhecedores das Escrituras, disseram que Jesus estava enganado quando ele disse que voltaria durante a vida dos seus contemporâneos. É isso que muitos versículos vão indicar, conforme nós vamos ver a seguir. Um filósofo inglês disse a mesma coisa no livro dele, Porque Não Sou Cristão. Ele era um ateu, Bertrand Russell, escreveu esse livro, Eu Tenho, Porque Não Sou Cristão, e entre os argumentos dele, ele diz exatamente isso, que Jesus ele estava errado com relação à data em que ele voltaria, enganou os seus apóstolos com relação a isso. A escatologia também, a escatologia correta, ela é extremamente necessária também para defender a integridade da nossa fé, visto que as seitas, maioria delas, surge a partir de entendimentos incorretos a respeito da escatologia. Os adventistas surgiram a partir de cálculos logicamente incorretos a respeito do retorno de Cristo. Acreditavam eles que Jesus voltaria em 1842. Jesus não voltou em 1842 e refizeram os cálculos para 1844. E Jesus também não voltou em 1844. Os pré-milenistas, desde o século XIX, estão dizendo que Jesus volta logo, de uma forma iminente. Os testemunhos de Jeová já marcaram o ano do juízo final para 1914. Veio? Não. Em seguida, eles marcaram para 1915. Veio? Também não. Marcaram para 1918. Veio? Não. Marcaram para 1925. Veio? Também não. Em 1925, os testemunhos de Jeová foram convidados pela organização a doarem os seus bens, porque eles disseram, eles ensinaram, milhões que agora vivem jamais morrerão. Afirmação ousada, né? No livro, título de um livro que a organização já esconde deles, eles nem sabem, os atuais, que esse livro existe. Eles disseram, nesse livro, que dos sinais da iminência da volta de Cristo é que os patriarcas desceriam do céu e eles morariam em San Diego, na Califórnia. E eles disseram quem voltaria. Davi, obrigado. Davi, Abraão, Isaac e Jacó. E eles, então, construíram uma mansão para cada um deles, uma mansão para Davi, para Abraão, para Isaac, para Jacó, e colocaram um Cadillac na garagem de cada um deles, esperando que eles viessem. Eles vieram? Não. E aí as casas foram destinadas a quem? A liderança da organização, né? E aí eles marcaram uma outra data, 1939. Vieram? Não. 1941? Também não. E 1975. Esse ano ele foi apontado como um forte candidato à vinda do Senhor Jesus e à Batalha do Armagedon. E, finalmente, eles disseram que os patriarcas iriam voltar em 1994,
que é o ano em que a geração da primeira previsão, 1914, faria 80 anos. Jesus volta nessa geração, eles disseram que a geração era de 80 anos. Voltou em 1994? Também não. Nós temos os Mormons. Como é que eles são chamados? Como é que a igreja é chamada? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Eles acreditam que nós estamos nos últimos dias. Como vimos na semana passada, mesmo cristãos evangélicos falaram de forma errada sobre a volta de Jesus. Vimos esse autor que era muito conhecido na época em que eu me converti, Hal Lindsey, ele previu a volta de Jesus para a década de 80 e depois para o ano 2000. Então, nós precisamos estudar a escatologia correta, também porque ela nos dá um motivo para o nosso trabalho cristão, nosso labor cristão. Ela nos responde a uma pergunta: nós devemos ter filhos? Nossos filhos serão perseguidos pelo anticristo? Nós devemos investir na educação de longo prazo? Os testemunhos de Jeová são estimulados a não fazerem faculdade. Por que fazer faculdade se Jesus vai voltar daqui a pouco? Nós devemos treinar os nossos filhos e a nós mesmos para influenciar as artes, a cultura, a política, a sociedade a longo prazo? Ou, como dizem os pré-milenistas, para que eu vou ficar querendo polir um casco de um navio que está prestes a afundar? O nosso trabalho será útil ou inútil? A igreja terá sucesso ou fracassará na sua tarefa de evangelizar o mundo? Todas essas perguntas são importantes. Por isso, também é muito importante saber o que João queria dizer com essa expressão última hora. A Nova Versão Transformadora diz a hora final. A Bíblia Viva diz assim, em primeiro lugar aqui, a hora final deste mundo chegou. E na segunda parte, o fim está próximo. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz, o fim está perto, e depois, o fim está chegando. Será que, com essas expressões, João queria se referir à última hora antes da vinda de Jesus e do fim do mundo, da forma como as pessoas, os evangélicos, concebem e pensam atualmente? Se for assim, Bertrand Russell está certo. Jesus se enganou e enganou os seus apóstolos, que se enganaram e passaram essas informações falsas aos seus discípulos. Por quê? Porque já se passaram mais de 2000 anos, quase 2000 anos, e o mundo ainda não acabou. Jesus ainda não voltou. E reparem, irmãos, já vimos isso na escola dominical, que o Novo Testamento está repleto de passagens parecidas com essa aqui, né? São os chamados marcadores temporais, que realmente parecem indicar que os apóstolos criam que Jesus voltaria naquela geração. E essa crença, ela foi fundamentada realmente em certas coisas que Jesus disse. Quando Jesus enviou os 12 apóstolos para pregar em Israel, isso está registrado em Mateus capítulo 10, ele disse a eles, entre outras coisas, o seguinte: quando forem perseguidos numa cidade, fujam dela. Eu voltarei, reparem, antes que vocês tenham percorrido todas elas. Jesus está dizendo, eu vou voltar antes que vocês tenham percorrido todas as cidades de Israel. Quando ele estava diante do sumo sacerdote para ser julgado, ele disse assim ao sumo sacerdote, Mateus 26, 64, vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Você, o sumo sacerdote, vai ver isso acontecer. Em Marcos 9, verso 1, ele disse aos seus discípulos, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Aliás, João Batista, ele começou a pregar no deserto exatamente isso, que o reino estava próximo. Quando Pedro faz a Jesus uma pergunta a respeito de João, do que vai acontecer com João no futuro, Jesus disse a ele, João 21, verso 22, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa assim, a ti? E João esclarece isso, né? Ele diz, divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Na primeira pregação de Pedro, depois do Pentecostes,
depois da descida do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos 2, verso 16, ele explica a descida do Espírito Santo da seguinte forma: o que vocês estão vendo é o que foi dito pelo profeta de Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias. Em Romanos, no capítulo 13, os versos 11 e 12, eu vou ler na Bíblia Viva, Paulo escreveu o seguinte: vocês sabem como já é tarde. O tempo está se escoando. Despertem do sono, pois a vinda do Senhor está mais próxima agora do que quando cremos no princípio. E ele acrescenta no verso 12: a noite está quase terminando e o dia logo vem. Reparem as expressões logo, perto. E em Romanos 16, verso 20, na Bíblia Viva, o apóstolo Paulo diz: o Deus de paz, dentro de pouco tempo, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, versos 29 a 31, vou citar na linguagem de hoje, Paulo escreveu: irmãos, o que eu quero dizer é isso. Não nos resta muito tempo. E daqui em diante, os casados devem viver como se não tivessem casado. Os que choram como se não estivessem chorando. Os que estão rindo como se não estivessem rindo. Os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram. Os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas. Pois este mundo, como está agora, não vai durar muito tempo. E ainda no capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 11, ele escreve, linguagem de hoje ainda: tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, verso 25, diz o seguinte, Bíblia Viva: não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. E no verso 37 do mesmo capítulo 10, pois como ele diz nas Escrituras Sagradas: um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. Tiago também escreve a respeito disso, capítulo 5, verso 7, Bíblia Viva. Agora, quanto a vocês, irmãos, que estão esperando a volta do Senhor, sejam pacientes, como o lavrador que espera até a vinda da chuva do outono e da primavera, para que a sua preciosa colheita amadureça. Sim, sejam perseverantes e tenham coragem, pois a vinda do Senhor está próxima. E no verso 9 ele acrescenta: o grande juiz já vem. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 5, escreve: o Senhor Jesus está preparado para julgar os vivos e os mortos. Na NVI, na NVT, na King James, na Almeida, século 21, está pronto. E esse pronto aqui é no sentido de iminência, de imediato, pronto socorro, pronto atendimento, algo que vai acontecer logo, que é rápido de fazer, de acontecer. E para que não reste dúvida que era nesse sentido que Pedro escreveu, ele acrescenta no verso 7 do mesmo capítulo 4, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, irmãos, reparem que esses são alguns dos muitos marcadores temporais que o Novo Testamento tem. E é interessante notar que os comentaristas amilenistas e pré-milenistas têm muitos comentários confusos a respeito dessas passagens. Eu quero recordar alguns da semana passada. O grande, eminente, o amado, o que faz muito bem a igreja, o pastor Hernandes Dias Lopes: a última hora é o tempo que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Augusto Nicodemos, outro grande pastor: de acordo com o Novo Testamento, a última hora deste mundo perdido já soou com a ressurreição de Cristo e terminará com seu regresso em glória. E ele diz: aquele que está além e acima do tempo não trabalha no tempo humano. Para ele, 1000 anos são como um dia.
Nós lemos aquele comentário de Warren Wiersbe. A última hora descreve um tipo de tempo e não uma duração de tempo. Mais uma vez, não sei o que ele quis dizer com isso, da mesma forma como não sei o que John Stott quis dizer quando ele disse que João estava expressando uma verdade teológica e não fazendo uma afirmação cronológica. Hernandes Dias Lopes, mais uma vez, ele diz: estamos vivendo sempre nos últimos dias. Ainda é a última hora. A hora da oposição final a Cristo, os muitos anticristos são precursores do que ainda há de vir. Então, ouvimos muito esse argumento de que o próximo, do ponto de vista de Deus, o breve do ponto de vista de Deus, na verdade, pode ser uma pegadinha de Deus com relação a nós, porque para Deus, milhares de anos pode ser um dia, e como o dia que se passou. E 1000 dias, como um dia como 1000, para Deus não existe essa questão de tempo. É interessante, irmãos, que os mesmos que afirmam que 1000 anos ou breve pode ser 1000 anos, eles também afirmam que a volta de Jesus está próxima. E as profecias estão se cumprindo e que próximo, na realidade, é agora, próximo da nossa geração. E é uma contradição isso. Quando um autor pós-milenista entrou em contato com esse argumento, ele escreveu o seguinte: certamente é desnecessário, certamente é necessário repudiar de maneira mais enérgica um método tão antinatural de interpretar a linguagem da Escritura. É antigramatical, é irracional e é imoral. É sugerir que Deus tem 2 pesos e 2 medidas em seus tratos com os homens e que, em seu modo de calcular o tempo, ele se reveste de uma ambiguidade, de uma variedade que torna impossível dizer que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo nos profetas indicava. Então, o que esses versículos querem dizer, irmãos? Eu vou lançar a tese e depois vou tentar provar. Esses versículos falam de um período de tempo que começou com a encarnação de Jesus e que terminaria com a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A queda de Jerusalém representou o fim dessa era, o fim desses séculos que eles estavam vivendo. Paulo diz que a plenitude dos tempos estava nos seus momentos finais. Hebreus diz que mais um pouco e toda aquela velha ordem chegaria ao fim. O tabernáculo seria desfeito e daria lugar a um novo tabernáculo, feito não por mãos humanas, feito por Deus, que é a igreja. Ele diz isso no capítulo 9 de Hebreus. E é interessante, irmãos, que a Bíblia, ela, na verdade, ela nos ensina a respeito de várias vindas, ou vários tipos de vindas de Jesus. Eu quero só aqui destacar 3. Primeiro, a vinda de Cristo na sua encarnação, na manifestação da sua humanidade. Ele veio a esse mundo. Como disse Billy Graham, o grande fato da humanidade não é o fato do homem ter pisado na lua, mas de Deus ter pisado na terra. Essa foi a primeira vinda de Jesus. A Bíblia também fala da última vinda de Jesus no fim da nossa história, no fim da história do homem e no começo da chamada trans-história da eternidade. E a Bíblia também fala de uma vinda em julgamento. Quando Deus, no Antigo Testamento, ou Jesus, no Novo Testamento, fala de julgar um determinado povo ou uma determinada igreja, ele fala de uma vinda. Por exemplo, contra igrejas. Apocalipse 2:5, a igreja de Éfeso, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. No verso 16 do mesmo capítulo 2, contra a igreja de Pérgamo, Jesus diz: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. A igreja de Sardes, Apocalipse 3:3, ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei.
Apocalipse fala que Jesus vem contra nações. Por exemplo, quando ele escreve à igreja de Filadélfia, em Apocalipse capítulo 3, verso 10, ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Interessante aqui, para quem já teve contato com esse tema, que a tentação que há de vir sobre todo o mundo, a palavra mundo aqui é oikomene, que se refere ao Império Romano, como nós já vimos. A Bíblia fala também de uma vinda de Jesus contra o seu povo Israel. Mateus 21, 40 a 41 diz assim: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. E o verso 45 diz: e os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Ou seja, Jesus vem para dar afrontosa morte aos maus e arrendar a vinha a um povo que deu seus frutos, a nós, os gentios. E em Mateus capítulo 22, 7, Jesus conta a parábola do rei, né, que preparou as bodas do seu filho e as pessoas mataram seus emissários, aqueles que os convidavam, e diz assim o verso 7 do capítulo 22. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. E então diz aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos, o povo de Israel. Então, reparem, irmãos, que preciso que vocês guardem isso, que notem isso, que essas referências à vinda de Jesus em juízo contra a nação de Israel no primeiro século são repletas dessas expressões, como próximo, às portas ou em breve. Mas quando o Novo Testamento trata da segunda vinda de Cristo, no sentido dessa vinda final antes do início da eternidade, as referências são poucas, são esparsas, são misteriosas. Diferente dessa vinda em juízo, os textos que falam da vinda final, eles não entram em detalhes. Então, com relação a essa vinda final, não existem expressões como próximo, às portas ou em breve. É preciso que a gente entenda isso. E por não saberem diferenciar essas vindas, é que muitos intérpretes têm escrito comentários equivocados. E é por isso que os céticos afirmam que os apóstolos são falsos profetas, porque eles prometeram que Jesus voltaria no primeiro século, mas segundo eles, segundo esses céticos, isso não aconteceu. Mas é preciso que você deixe bem assentado isso na sua mente, que o ensino do Novo Testamento é que, em primeiro lugar, Jesus prometeu voltar ainda naquela geração para executar juízo contra Israel, de modo geral, e contra Jerusalém, de modo particular. E, em segundo lugar, que Jesus prometeu também voltar no fim da história humana. Então, reparem, mais uma vez, é preciso que a gente note que a proximidade, a brevidade da vinda de Jesus em juízo contra aquela geração é uma coisa que é repetida muitas vezes no Novo Testamento. Recordando, Tiago 5,8, a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5,9, eis que o juiz está às portas. 1 Coríntios 7, 29, irmãos, o tempo se abrevia. 1 Pedro 4,7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Reparem, irmãos, que se Jesus não iria voltar naquela época, mas milhares de anos depois, por que Pedro está exortando os seus contemporâneos a serem criteriosos e sóbrios por causa do fim de todas as coisas que estava próximo? Vocês lembram da Epístola aos Hebreus? Foi escrita porque um grupo de cristãos judeus
que se converteram, que creram no Senhor Jesus como o Messias de Israel, em virtude da perseguição, eles estavam tentados a abandonar a fé. E o autor de Hebreus escreve a epístola para exortar-lhes, para animar-lhes a não fazerem isso. E ele, entre tantas declarações de exortação, ele diz o seguinte, Hebreus 10, 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E era tão certa a proximidade desse dia que ele escreveu, versículo 25 do capítulo 10, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, irmãos, como que aqueles nossos irmãos hebreus, contemporâneos de Pedro, de Paulo, poderiam ver se o dia estava se aproximando, se ele estava milhares de anos depois? Então, não é claro aqui que não se trata da vinda de Cristo no final da história, mas de um outro tipo de vinda? Então, os discípulos sabiam que a manifestação do Senhor Jesus como rei, aquilo que Jesus disse em Marcos capítulo 9, verso 1, que alguns do que aqui estão não morreriam antes que vissem o reino vindo com poder, essa manifestação do reino vindo com poder, era a consumação de uma era. E essa conexão entre a encarnação de Cristo e a consumação de uma era, naquilo que o apóstolo Paulo diz, a plenitude do tempo, né, é feita pelo escritor de Hebreus. Ele escreveu aos crentes dos seus dias o seguinte, 9:26, agora na consumação dos séculos, uma vez por todas, Cristo se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Paulo usa uma expressão para se referir a esse período, a dispensação da plenitude dos tempos. De acordo com Paulo, essa dispensação também começou com a encarnação do Senhor Jesus, seguiu pelo seu ministério terreno, com sua morte, ressurreição, ascensão, e agora ele escreve aos Coríntios, afirmando que para eles já havia chegado os fins dos tempos. 1 Coríntios 10, 11. Consumação dos séculos, plenitude dos tempos, fim dos tempos. Todas essas expressões possuem o mesmo significado. E, à luz de tudo isso, fica claro que, para os apóstolos, a igreja primitiva estava vivendo o tempo do fim. Mas que fim? O fim de uma era. Nós vimos e vemos no livro do Apocalipse, Jesus dizendo repetidas vezes, eis que venho sem demora. 2:5, 16, 3:11, 22, 12, 22. Eis que venho como um ladrão. Apocalipse 3:3, 16:15, etc. E nós sabemos que a chave da interpretação do livro de Apocalipse está logo no começo, nos 3 primeiros versículos. A primeira frase, revelação. Lembram? Apocalipse é o grego que quer dizer revelação. Não é mistério, não é encobrimento. Irmãos, durante décadas da minha vida cristã, o livro do Apocalipse foi um mistério para mim. Mas não era o propósito de João ao escrever esse livro. Ele não quis escrever esse livro para que o livro fosse fechado, mas que fosse aberto. Algo claro, revelação. Hoje, na classe de novos membros, eu dei um testezinho para vocês, né? Para mostrar que, às vezes, as coisas estão diante dos nossos olhos e nós não conseguimos ver exatamente isso que aconteceu comigo. Durante décadas, diante dos meus olhos, e eu não conseguia ver a chave do livro, por isso ele ficava fechado. E é por isso que muitos interpretam, escrevem livros que nós não precisamos comprar, porque eles não têm a chave. Qual é a chave? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que daqui a milhares de anos vão acontecer no futuro. Não, brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E no verso 3 diz o seguinte, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam
as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, não são profecias que devem ser realizadas num longo período de tempo após esta revelação, mas são profecias de curto prazo de tempo para serem cumpridas. É o que João está dizendo aqui. As coisas que estão escritas aqui são coisas que vão acontecer logo, em breve. E é muito significativo que o último capítulo do Apocalipse repita essas mesmas palavras. Apocalipse 22, 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E no verso 7, eis que venho cedo. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E no verso 10, significativo isso, irmãos, não celes as palavras da profecia deste livro. Por que não celes? Porque o tempo está próximo. E é mais significativo ainda, recordando, quando nós comparamos esse versículo 10 de Apocalipse, do 22, com Daniel capítulo 8, 26, por exemplo. Eu vou ler aqui na versão King James, Daniel 8, 26. Tu, porém, sela a visão, guarda segredo por hora. Por que selar, Daniel? Porque tudo isso se refere ao futuro distante. Versão da King James. Reparem, irmãos, Apocalipse, não cele, porque o tempo está próximo. Daniel, cele, porque tudo isso se refere a um futuro distante. E isso repetido em Daniel 12, 4, vou citar na Bíblia Viva. Mas você, Daniel, guarde segredo sobre esta profecia. Deixe-a selada, para que ela só seja entendida perto do fim dos tempos, quando haverá grande busca de conhecimento por todo mundo. Reparem, ela só será entendida perto do fim dos tempos. E quando que seria isso? A profecia de Daniel se refere à encarnação do Messias, à vinda do Messias, o seu ministério, a sua morte. 5 séculos depois de Daniel. E 5 séculos foram tempo suficiente para que Deus tivesse dado a ordem a Daniel para selar o livro, para deixar fechado. Ora, já se passaram 20 séculos do tempo que o livro do Apocalipse foi escrito, e as pessoas ainda estão dizendo que o que está escrito aqui não aconteceu. Não é um contrassenso, irmãos? Não está claro aqui? Então, reparem que Jesus também avisou repetidamente que ele viria para julgar Israel antes que aquela geração que o rejeitou morresse. Nós veremos isso, por exemplo, em Mateus 23, os versos 33 a 39. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Repare, para que sobre vós, aquela geração contra quem ele estava falando, recaia esse sangue. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. E aí os pré-milenistas e os amilenistas ficam debatendo o que significa essa palavra geração. Eles dizem, chegam à conclusão que a geração ele está se referindo aos judeus de qualquer geração. Ora, se você fizer uma pesquisa sobre a palavra geração no Novo Testamento, vai sempre significar os contemporâneos daquele que estão falando, escrevendo. Só aqui que é diferente? Só aqui que muda o significado? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha, ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Os profetas, os apóstolos ajuntaram. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ele disse, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por vocês e por seus filhos.
E não foi isso que ele fez? Exatamente. Deixou a casa deserta em 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Aliás, fazendo um parênteses, reparem que existem muitas coisas que precisam ser ditas com mais profundidade, e aqui eu estou sendo só passando, né? Dando pinceladas. O tema do livro do Apocalipse é exatamente esse, a vinda de Jesus para destruir Jerusalém. Durante esse intervalo entre a morte do Senhor Jesus e a destruição de Jerusalém, nós lemos que os cristãos ainda, os cristãos judeus, frequentavam o templo. Nós lemos isso em Atos 2, verso 46. Nós lemos que até entre os sacerdotes do templo havia seguidores do Senhor Jesus. Eles estavam lá ministrando os sacrifícios, as cerimônias da lei, né? E enquanto eram seguidores de Jesus. Mas reparem, irmãos, que a Epístola aos Hebreus advertiu esses nossos irmãos que eles deixassem de se envolver, abre aspas, com doutrinas várias e estranhas e a não se preocuparem com a abstenção de certos alimentos, que é uma das principais preocupações daqueles judaizantes que andavam pelas igrejas do Novo Testamento. E a Epístola aos Hebreus continua dizendo que eles agora possuíam um altar do qual não tem direito de comer aqueles que servem ao tabernáculo. Ele está querendo dizer aqueles judeus que não creram no Messias, que se aferraram àquelas leis cerimoniais. E por fim, no fim da Epístola aos Hebreus, o autor faz um apelo. Ele diz assim, Hebreus 13, 13 e 14, abre aspas, saiamos, pois, a ele, a Jesus, fora do arraial, levando o seu opróbrio, pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. O que o autor de Hebreus está convidando aqueles cristãos judeus a fazer é deixar Jerusalém, significando rompam com essa velha ordem, rompam com esse judaísmo que apostatou, que não reconheceu o seu Messias e caminhem em direção à cidade celestial. Saiamos. Esse é o convite que o escritor de Hebreus faz. Então, nós lemos, irmãos, para terminar, que esse cordão umbilical, com essa velha ordem, com essa velha era, ele precisava ser cortado. Ele começou a ser cortado, digamos assim, quando o primeiro gentio se converteu ao Senhor Jesus. São histórias que precisam ser contadas. Pedro não esperava que Cornélio recebesse o dom do Espírito Santo enquanto ouvia a mensagem do Evangelho. E notem, irmãos, o que é significativo, que não foi necessário nem sequer que Pedro impusesse as mãos sobre aqueles gentios, como foi no episódio com os samaritanos. Lembram disso? Os samaritanos eram aparentados dos judeus. Ainda dá para entrar, mas os gentios, mas nem isso foi necessário. E lembre também como esse episódio provocou uma discussão inédita entre os cristãos, entre os apóstolos, porque eles não podiam conceber isso. O cordão umbilical estava sendo cortado. Essa velha ordem começou a ser cortada quando esse primeiro gentio se converteu a Jesus. E ele terminou de ser cortado, esse cordão umbilical, quando o templo, que representava tudo aquilo que era da velha ordem, os sacrifícios, foi destruído. E esse sistema sacrificial foi extinto. Era uma blasfêmia que ele continuasse, uma vez que o verdadeiro sacrifício foi realizado. Então, essa é a última hora a qual João está se referindo. Em breve tudo isso iria acontecer. Então, sempre que o Novo Testamento disser próximo, às portas, em breve, esta geração, referindo-se à vinda de Jesus, nós podemos saber que se trata exatamente daquela geração do primeiro século que viu Jesus ser crucificado. Resumindo aqui, irmãos, os últimos tempos referidos no Novo Testamento são o intervalo de tempo entre a encarnação de Jesus e a sua vinda para destruir a cidade de Jerusalém. Por isso, mais uma vez, recordando, sejamos otimistas, não é? O que o apóstolo Paulo diz é que Jesus é vitorioso, que ele vai colocando paulatinamente todos os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Por isso que o apóstolo Paulo diz no final
desse texto. Portanto, meus irmãos, sede firmes, constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a obra de vocês não será vã. A igreja não será destruída. A igreja não se resumirá a um punhadinho de pessoas. Pelo contrário, a igreja será vencedora. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O mundo vai conhecer o Senhor Jesus. O conhecimento da glória de Deus há de encher este planeta, como as águas cobrem o mar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Pai Celeste, obrigado por estes momentos, Senhor Deus. Obrigado porque, quando olhamos de fato para o que a Tua palavra diz, o futuro se reveste de um novo significado, Senhor. E que, se revestindo desse significado, que possamos nós nos dedicar a esse trabalho que ainda precisa ser feito, que possamos ver que há muito ainda que fazer, que possamos ver, Senhor Deus, que um dia o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o comunismo, todas as coisas que te rejeitam, Senhor Deus, todas as doutrinas ateístas e todas as falsas religiões serão deitadas por terra, Senhor Deus. E, como lemos repetidamente no Antigo Testamento e também no Novo, haverá de chegar o dia em que todas as terras, que todos os povos se renderão ao Senhor e reconhecerão que o Senhor é o Rei e que o Messias domina sobre todos os povos. E assim, Senhor Deus, que possamos seguir na nossa vida confiantes de que o Senhor de fato é Rei deste mundo e que este mundo não será entregue a Satanás, mas será redimido para a glória, para a honra e para o louvor do Teu santo e excelso nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos terminar, irmãos, cantando